Eu vim aqui hoje para falar sobre o comportamento, a dinâmica comportamental que foi exposta no filme O Golpista do Tinder. Não resisti. Ainda mais agora em que a gente está trabalhando muito essa questão do conceito do ego. E eu gosto muito de aplicar todo o conhecimento galáctico, arquetípico, espiritual no comportamento. Porque se a gente não ancorar todas as verdades que a gente acessa no comportamento, a gente vai continuar rodando em círculos. Porque, como eu sempre digo, é evidente que todas as palavras já foram ditas. Todas as palavras já foram escritas, todos os sermões já foram dados e de nada adiantou para que a gente chegasse aqui em 2022 numa sociedade fraterna, colaborativa, amorosa, não competitiva, harmoniosa e próspera em razão da colaboratividade, em razão da união ao invés da separação. E o grande responsável por essa visão separativista é o ego. Porém, é ele também aquele que vai poder decidir por uma visão que unifica, que não separa, que percebe que todas as verdades são lícitas nesta dimensão que vivemos, na dimensão da personalidade. E é para falar sobre isso que eu trouxe o exemplo do golpista do Tinder. A gente vai ver nessa nossa live de hoje o nível de consciência do ego, o nível de consciência espiritual, que significa, do meu ponto de vista, um nível de consciência cultural que está em questão nessa situação do golpista do Tinder. Bom, vamos lá. A princípio, assim, de cara, a gente olha para esse sujeito e o reconhece como um golpista, né? Então ele está, de alguma forma, seduzindo outras pessoas, né? E ele, conforme eu ouvi alguns comentários, isso é muito interessante, ele não apontou nenhuma arma. A forma que ele utilizou para dar o golpe nas mulheres foi a sedução psicológica, foi um trabalho, nem uma sedução, porque a sedução pelo poder, mas na hora dele conseguir que as mulheres dessem dinheiro a ele, foi muito mais uma manipulação psicológica, uma manipulação do ego. Então não tem como a gente não, assim, não se dar conta, né? Não dominar essa instância psicológica. Bom, vamos lá. Se você não assistiu o vídeo do golpista do Tinder e não está sabendo dessa notícia, deixa eu te dar um resuminho. O Simon, né? Simon e diferentes sobrenomes, porque ele usou uma série de sobrenomes, ele muda de identidade, muda de passaporte, muda de, né? É uma pessoa, está com o perfil dele dentro do aplicativo do Tinder. E hoje em dia a maneira de você conhecer pessoas é uma maneira lícita, os jovens usam muito, né? Já foi a princípio um antro, né, de seduções, assim, principalmente para as pessoas da geração mais antiga, como a minha, né? No começo era uma coisa assim meio nojenta, né? Ai, você conheceu uma pessoa por um aplicativo sem saber quem ela é e tal, sujeita a todo tipo de coisas, como um golpe como este, né? Mas atualmente os aplicativos de relacionamento são assim, por onde a gente está vivendo, né? Pelos aplicativos. Uma das características desse isolamento foi colocar a gente de cara com esse desafio de viver através da rede.
Tem o seu lado mal? Tem, mas tem o seu lado muito bom. A gente está podendo conversar sobre isso aqui por causa da rede. Tantas outras pessoas estão podendo passar o seu conhecimento, a sua sabedoria através da rede. Então, nem tudo é mal, nem tudo é bom em si. Depende da maneira como a gente lida com o que tem à nossa volta. E o ego está dentro desse lugar. Ele não é de todo mal e nem é de todo bom. Então, esse sujeito é um sujeito que tem um perfil no Tinder e ele, então, começa a se relacionar com as mulheres e ele é um sujeito muito poderoso, né? Ele tem muito rico, ele tem jatinhos e aí ele começa a namorar as mulheres e oferece às mulheres, olha, vamos jantar aqui em Paris. Eu mando para você o ticket e você vem comigo, a gente vai jantar em Paris, porque eu sou um homem de negócios muito ocupado, não consigo parar, né, em nenhum lugar. Então a gente vai, eu te convido, topa? E as mulheres topam. Isso não acontece assim, né? Isso é dentro de uma dinâmica de conhecimento, né? Você geralmente quando conhece uma pessoa não é convidada a jantar em algum lugar, só que como o cara tem muita grana ou aparenta que tem muita grana, que tem negócios, que não pode parar em um lugar durante muito tempo, que tem que resolver negócios em qualquer parte do mundo, ele convida você para jantar lá e manda a passagem no jatinho dele para você ir jantar com ele. Então ele é nesse nível que ele seduz essas mulheres. E aí, num determinado momento, ele começa a dizer que ele está correndo perigo, que ele está sendo perseguido. Aí ele mostra o segurança dele atacado, sangrando, indo para o hospital e fala, olha, eu estou sendo perseguido, eu não estou podendo usar os meus cartões de crédito, será que você podia me auxiliar, né, e mandar dinheiro para mim? E aí a mulher já envolvida vê que ele está correndo perigo e auxilia o sujeito, começa a mandar dinheiro para o sujeito e o sujeito assim, ele vai usando o dinheiro que ele recebe de uma mulher para sair com outra mulher e aí depois ele aplica o mesmo golpe para essa outra mulher e então ele vai para outra mulher usando o dinheiro da mulher anterior e assim ele vai sobrevivendo nessa corrente de golpes. Só para você ter uma ideia, esse homem foi preso em Israel, foi condenado a 1 ano e meio de prisão, cumpriu a pena em 5 meses e está livre. Mesmo com as mulheres acusando esse golpe, sofrendo por isso, ele foi solto e ele está livre aí. Foi banido do Tinder, né? Uma das mulheres conta que ele procurou um cirurgião plástico para mudar as feições do rosto, para poder continuar existindo e aplicando o mesmo golpe. O cirurgião se recusou a fazer essa cirurgia, porque disse que só criminosos pedem isso. E ele saiu chorando, literalmente chorando, do consultório, acompanhado por uma das mulheres com as quais ele estava dando golpe, porém ela já sabia que estava sendo vítima desse golpe. E então... mas ela estava justamente saindo disso, né? Foi essa mulher que, no agir de forma a reverter o golpe que ela estava levando, que conseguiu provas para colocá-lo na cadeia. E ele ficou preso durante 1 ano e meio, 5 meses na prisão, cumpriu a pena mínima e está solto. Então, vamos analisar esse comportamento do ponto de vista egóico, ego. Bom, o que a gente ouve? A gente ouve falar que as mulheres foram vítimas por serem românticas ou por serem seduzidas pelo poder, por gostarem do poder e do que ele oferecia. O interessante nesse lugar é a gente ver o comprometimento cultural que está em jogo aqui nessa dinâmica. Culturalmente, as mulheres são sempre as culpadas. Elas que se deixaram levar. Ele não apontou nenhuma arma para nenhuma delas para conseguir o dinheiro delas. Então, a violência psicológica, a manipulação psicológica dele, a falta de compromisso com a verdade que ele teve ao apresentar
falsamente o seu segurança ferido para convencer as mulheres que ele estava correndo perigo, fica oculto, né, diante da justificativa de que ele não usou nenhuma arma para convencer essas mulheres a darem dinheiro para ele. Então você vê aí o quanto que uma cultura de que coloca sempre a mulher naquele lugar de a Eva que comeu a maçã e, portanto, ela é sempre a culpada de todas as mazelas do mundo, ou por ela ser forte demais, ou por ela ser fraca demais. E, por outro lado, ele, utilizando dessa dinâmica do poder, né? Do eu sou o macho, que eu tenho poder, olha quanto eu posso te oferecer, te proteger, e que as mulheres, de certa forma, também foram aculturadas a entenderem esse papel, né? Então, que bom, encontrei um homem que pode me proporcionar coisas que eu jamais conseguiria a partir da minha própria condição de mulher. Então, isso é alguma coisa que culturalmente está estabelecida. O que é que tem nesse ego desse homem e nesse ego dessa mulher? O feminino nela, né, que quando vê alguém correndo perigo, quer ajudar, quer acolher, quer, de alguma forma, salvar. Né? A gente tem esse feminino, a gente sempre, quando vê alguém em perigo, é algo que vem do salvar. Eu posso ajudar, eu posso salvar. Eu posso fazer pelo outro sem pensar em mim. Isso é da ordem do feminino. O feminino é como água. A água, ela corre sempre pelo lugar mais baixo. A água não sobe montanha, a água desce e vai buscar sempre o lugar mais baixo. Então a água, a emoção, ela vai sempre aonde tem um espaço mais baixo, alguém abaixo dela que ela possa correr, que ela possa dar o seu fluxo. O feminino nesse homem também existe, mas é um feminino frio, é um feminino da ordem da rainha de espadas. Você percebe que a rainha de espadas está jogando fora a água e está segurando a espada. A espada representa a mente no tarô. E a água representa a emoção. Então, o feminino nesse homem está assim. Ele usa a mente, ele manipula psicologicamente essas mulheres, trabalha com a emoção dessas mulheres, mas absolutamente com a razão, sem nenhuma conexão do sentimento dele com o sentimento dessas mulheres. E usa, eu te amo, eu tenho saudade de você, eu quero te ver, eu quero construir uma família com você. Então ele usa dos gatilhos emocionais culturalmente aceitos, ilícitos. Eu quero construir uma família com você, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Porque, veja bem, construir uma família com você e você é a mulher da minha vida está dentro do que culturalmente foi colocado para nós como a representação maior do que é o amor entre um homem e uma mulher. Você pode estar interessado, você pode estar seduzido, você pode estar sexualmente atraído, mas você só vai acreditar que existe um amor verdadeiro se houver a promessa. Eu quero construir uma família com você. Você é a mulher da minha vida. Ou seja, a monogamia e a construção daquela célula social acima de qualquer suspeita. Você quer construir uma família e eu sou a mulher da vida dele, ou seja, ele só vai ter interesse por mim, por mais ninguém, então o amor está garantido. Isto é uma verdade cultural, tá? Isso é uma forma pensamento cultural construída em cima de uma ideia fictícia, irreal, falsa do que é verdadeiramente o amor. Né? O amor não tem nada a ver com monogamia
E o amor é amor familiar, mas está muito além do que construir uma família. Quer dizer para você que quer construir uma família com você não pode ser considerado prova de amor, percebe? É amoroso ter uma família construída? É, mas usar isso como prova de amor é que é uma falsa verdade, construída culturalmente, né? Então esse é o feminino, né, estabelecido. Não, então se ele quer construir uma família comigo, eu, mulher, pobrezinha, né, entendo que quando ele quer construir uma família comigo, ele está dizendo que me ama. Mas e o feminino nesse homem? Aonde está o feminino nesse homem? Está justamente aqui. A dinâmica, o preenchimento que ele tem do arquétipo feminino dele. Ele certamente teve uma mãe que viveu dessa forma. Não está aqui o julgamento de mérito do que se passou com aquela mulher para que ela tenha chegado até aqui. Ou ele teve uma mãe fria, ou ele não teve mãe por algum motivo, né? Ou durante a infância dele ele viveu momentos de extrema frieza e racionalidade. Então o feminino dele está assim. Porém, como ele tem a necessidade do carinho, da atenção, do acolhimento, da proteção, porque há o feminino nele enquanto arquétipo, o feminino dele enquanto arquétipo, existe ali o arquétipo do feminino. Existe o arquétipo do feminino, da mãe, da maternagem em todo ser humano, nele também. Mas por ele ter preenchido esse momento da infância dele com essa frieza, que pode ter vindo do fato dele ter uma mãe fria, ou dele não ter tido mãe, dele ter sido criado por uma instituição, ou dele ter vivido experiências muito frias, muito racionais, sem considerar emoção nenhuma durante a construção da personalidade dele, ele construiu esse tipo de personalidade. Então, a maneira que ele tem para conquistar, para trazer para ele a companhia do feminino, a companhia, a proteção, o aconchego, o amor que ele não teve. Por isso, para ele, esse amor construído de uma forma falsa é o amor que ele consegue angariar para viver. Então tem uma dinâmica psicológica nele. E na cabeça desse sujeito, ele pode construir lógicas perfeitas que justifiquem as atitudes dele. E não só na cabeça dele, como na cabeça dos homens ou das pessoas que o julgaram, uma pessoa que depois de 5 meses na prisão pode ficar livre e sabendo que nesse transtorno de personalidade que ele tem, ele vai continuar aplicando esses golpes. Ele entende? Então, culturalmente, ele está livre, tudo bem. Há uma lógica, se não é a lógica exatamente que ele pode construir, do tipo, essas mulheres não têm do que reclamar, pois elas viveram coisas que elas jamais conseguiriam viver se não fosse o que eu proporcionei para elas. Viajar de jatinho, ir jantar em outro lugar, ou frequentar hotel 5 estrelas. Então, tá elas por elas. Você vai dizer que essa lógica não pode ser construída na cabeça desse sujeito e na cabeça de uma forma, pensamento social que atenua o mal que ele causou a essas mulheres? Então, lógica a gente constrói para qualquer coisa. Para os maiores absurdos, para as maiores crueldades, eu posso construir uma lógica racional que dê sentido. Veja bem, não é que traga a verdade, mas que dê sentido àquela ação. E qual é o sentido que está sendo colocado aí, e aí pelas duas pontas, tanto pela ponta desse homem, quanto pela ponta das mulheres que sofreram na mão desse homem? O sentido é a busca lá fora do que eu sinto que preciso dentro de mim. Então ele vai buscar lá fora
a atenção, o carinho, o amor dessas mulheres, mesmo que construído de uma forma irreal, sobre mentiras. Os momentos que ele viveu com essas mulheres foram momentos que trouxeram a ele essa sensação de estar sendo amado, de ter uma mulher do lado dele, de ter uma companhia, de poder desfrutar a vida. E do ponto de vista dessas mulheres, também está sendo buscar ali fora alguma coisa que eu desejo encontrar dentro de mim. Um amor verdadeiro. Percebe? E aí é que essas pontas se atraem. Alguém muito carente, muito necessitado de amor, e alguém muito carente, muito necessitada de um amor fora de mim. A minha experiência enquanto mulher é que para eu encontrar esse amor, eu devo doar, me entregar, encontrar alguém que venha me proteger, me trazer benefícios e coisas que eu sozinha não consigo. E da ponta desse homem, o que eu devo fazer? Usar de toda a minha masculinidade, a expressão da minha masculinidade, meu poder, minhas posses, minha riqueza, para atrair esse amor. Qual é a grande lição disso tudo? A grande lição disso tudo é a gente entender que sempre o nosso masculino, né? Nosso masculino, a nossa razão e a nossa emoção, elas têm que encontrar um equilíbrio, um anteparo dentro de nós. Dentro de nós. Porque senão o que vai barrar a minha extrema bondade, a minha extrema entrega, né? O meu desejo profundo de encontrar alguém que venha trazer esse continente para eu colocar todo o meu amor, vai vir de fora. E por outro lado, para esse homem também, ele tem que encontrar dentro dele o limite para essa carência dele, buscar recursos internos que venham a suprir, a ser continente para a carência dele. E não ir buscando isso lá fora falsamente. Então, essa é a solução. Porque se nós entrarmos nessa discussão, colocando sempre a vítima e o algoz, a gente vai continuar rodando em círculos, né? Eu acho um absurdo, mas a gente não pode negar que existe aí um gap cultural muito grande, sempre a favor do homem e em detrimento da mulher, né? Assim, só para dar um exemplo e fechar essa live de hoje sobre esse assunto, eu me lembro de uma modelo que estava tirando férias, se não me engano, na Grécia, e estava com o namorado dela, e eles estavam dentro do mar, naquela pegação e tal, e aparentemente eles transaram dentro do mar. E tinha um turista lá que pegou e filmou, viu que ela era famosa, viu que estava rolando ali uma pegação e filmou e botou na rede social. E o mais interessante que mostra esse gap cultural no sentido de colocar sempre a mulher como a culpada, né, como a Eva que mordeu a maçã, aquela que faz a serpente subir, né, a energia sexual subir, foi que a reação das redes sociais, colocando a mulher ali como a sem vergonha que estava transando ali em público no mar. Na hora eu falei, gente, mas quem tá aí? Quem não tem ética nenhuma, quem tá aí é o cara que tá filmando. Por que ele tinha que filmar a vida alheia? Ele tinha que filmar os dois ali no mar e os dois ali sozinhos na cena? Quer dizer, eu não estava fazendo isso no meio de crianças brincando no parquinho de diversões. Estava ali no mar, na Grécia. E o cara filmando, sabe? Então, ninguém parou para avaliar o comportamento do sujeito que filmou. Então, esse é o gap, tá? Existe aí essa lacuna gigante da avaliação minimamente igualitária das ações como pessoas.
e não como uma pessoa do sexo feminino, do gênero feminino, do masculino, do sexo feminino ou do sexo masculino. A avaliação sempre pesa leva essa tinta, né, essa cor da diferença de sexo. Se é do sexo feminino, tem um julgamento. Se é do sexo masculino, tem outro julgamento, né? E isso parte de uma visão separativista, da separatividade, através do sexo e do gênero, e não uma avaliação comportamental, uma avaliação do comportamento de uma pessoa, independente se ela é mulher ou homem. Entende? Então, quando você avalia o comportamento de uma pessoa, independente dela ser homem ou ser mulher, e do ponto de vista da expressão social, ou seja, ela está fazendo isso porque ela está no momento da sua expressão social, ou ela está fazendo isso no momento de uma vida pessoal, né? Porque o seu comportamento, quando você se expõe, você está tendo um compromisso social aqui. Qualquer coisa que eu esteja falando aqui exposta, né? Para quem quiser ver ou ouvir ou falar, eu tenho um compromisso social com o que eu estou colocando aqui agora. Mas se eu estou vivendo isso num âmbito da minha vida pessoal, eu tenho um outro tipo de compromisso. Tão ético quanto social, mas é um outro tipo de compromisso. Talvez mais intenso, porque está entre, né, duas pessoas, mas é um outro nível de avaliação. Então, quando a gente avalia esse comportamento, nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária, é importante a gente perceber a expressão arquetípica desses comportamentos, para que a gente não fique rodando em círculos. E a necessidade da gente voltar o olhar desse ego que pode estar expressando simplesmente uma construção de experiência de vida, porque se esse homem expressa isso é porque ele teve uma experiência de vida dessa maneira. Se a mulher expressa uma entrega muito espontânea, de certa forma ingênua, ela não deve ser culpada por ter sido espontânea ou ingênua, mas a gente perceber o quanto que tem de construção desse ego que gerou essa fraqueza nos dois, porque os dois são fracos, né? Então, para a gente começar a equilibrar em 2022, tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente já leu e tudo que a gente viveu, né, de uma forma fraterna, e corrigir essa briga, né? Corrigir isso que permite que sempre que há uma vítima haja um algoz, né? Corrigir isso de alguma forma é a gente pegar esse ego que nós temos, que é o veículo da nossa expressão aqui, da nossa expressão comportamental, né? Fechar os olhos e colocar ele para analisar nossas experiências internas, buscar os nossos registros internos, para que a gente corrija isso internamente, para que a gente resolva essa questão e nos equilibre internamente. Não vai adiantar ficar aqui discursando que a gente tem a verdade última para ancorar aqui, se na hora do comportamento tete a tete social, a gente não expressar essa ideia de equilíbrio, de unidade, de respeito, de união e de colaboratividade. Por isso que eu uso sempre o tarô. Eu pego todas as verdades filosóficas e trago para o tarô, porque o tarô é onde eu vou entender aonde que todas essas verdades se encaixam na construção da minha personalidade. Enquanto eu não entender como tudo isso que acontece, como todas as verdades que eu escuto, como todos os absurdos que eu escuto, como que eles foram encaixados nos arquétipos da minha psique para a construção da minha personalidade, eu não vou ter como ter gerência, ter o único poder verdadeiramente lícito que nós temos, que é sobre nós mesmos.
sobre o nosso comportamento. Não cair na armadilha de encontrar alguém que provoque você, né? Provoca, né? Você fez isso, você fez aquilo. Faço, ok. E posso, inclusive, rever o que eu fiz. Se aquilo que você colocou a meu respeito fez sentido, eu posso rever o que eu fiz. Mas eu vou trabalhar em mim, no meu comportamento. Eu não vou colocar o poder em você, para você dizer para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu devo, o que eu não devo sentir. Mas eu vou observar o que eu ouvi, observar o que eu senti, colocar dentro de mim e sentir o que é que eu posso resolver se eu tiver sentido alguma frieza ou alguma provocação e resolver isso dentro de mim. Aí o comportamento que eu vou expressar vai ser um comportamento íntegro. Essa é a maior proteção que a gente tem. Quando eu não depender mais da aprovação e do reconhecimento de ninguém. E isso, aos olhos do mundo, pode parecer egoísmo ou egocentrismo. E aí vale a pena a gente rever o nosso conceito de egoísmo e de egocentrismo. Porque tá aí o golpista do Tinder, um cara que não tinha nenhum compromisso com o ego dele. Ele usava várias personalidades. E aí? Resolve? Resolve você esculachar seu ego? Você não ter nenhum compromisso com ele? Percebe? Então, é algo aí para se pensar. É essa reflexão que eu quis trazer para vocês hoje. Então, assistam o filme. Assistam o filme e depois comentem aqui o que vocês acharam. Adoraria conversar com vocês sobre isso, assuntar um pouco mais.